Boa noite, estamos no ar mais um episódio de Rota Med Podcast. Esse podcast no qual falamos sobre os assuntos ligados à saúde no geral. Recebemos aqui sempre especialistas na área, médicos especialistas, e também, como já recebemos uma fonoaudióloga, passaremos mais adiante a receber outros profissionais dessa vasta área que é a área da saúde. Mas hoje, seguindo o protocolo e o costume, estamos recebendo uma médica especialista aqui para a gente conversar sobre muitas coisas envolvendo a infectologia. Estou recebendo já a doutora Ana Raquel, infectologista, Ana Raquel Cota. Ana Raquel Herer Cota, isso. Médica formada pela Universidade, o Centro Universitário de Belo Horizonte, residência médica no Hospital Eduardo de Menezes, em infectologia. Trabalha atualmente no CTA da Sagrada Família, que é um centro de testagem e apoio, Sagrada Família, e também faz parte da equipe de controle de infecção, quando o lugar que deixa os médicos doidos, né? Centro de Controle de Infecção do Hospital Municipal Odilon Berens. Nós vamos falar sobre isso aqui, acerca da importância, a necessidade da asepsia, antisepsia nos procedimentos cirúrgicos e nada melhor do que um especialista para falar sobre isso. Doutora Ana Raquel, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite a você e a sua audiência. Para mim é um prazer estar aqui, muito imenso, uma honra falar da infectologia, que é tudo para mim, é uma área que eu amo de verdade. Quero ser objeto aqui de que as pessoas consigam se espelhar nisso e querer seguir essa carreira, quem tiver em dúvida. Então, estou aqui para ajudar nessa escolha, porque a infectologia é muito bom. Vamos Sou lá. eu quem agradece, tenho certeza que é muito bom. Doutora, então vamos lá, já explicando o que é essa área da medicina. Aliás, antes, eu sempre gosto de conversar com os nossos convidados acerca de como eles foram parar na medicina, né? Alguns vêm de sonho de infância, outros a trajetória o levou a esse caminho. No seu caso, a medicina chegou como? Olha, no meu caso, vou contar de uma forma mais diferente. O Sim. meu pai teve 6 filhos e nenhum deles quis fazer medicina e era o sonho do meu pai de ter um filho que era médico. Aí ele viu que eu, que era a sexta, né? Ah, A sim. última, tinha aí um pezinho na área da saúde, ele percebeu isso, que eu gostava do cuidado, de coisas dessa área, e ficou esperando talvez eu optar pela medicina naturalmente, mas acabei optando pela enfermagem. Entrei no curso de enfermagem na UFMG, é, fiz a metade do curso, mas percebi que era importante para ele. Isso era uma coisa assim da família também, né? Sim. E acabei que ele queria me apoiar, vamos lá então, já que queremos, mas eu gostava tanto da enfermagem Sim. que quando eu entrei na medicina eu tive que ser conquistada pela medicina ao longo do curso, falando assim, ai meu Deus, eu tava tão bem, tava quieta lá, tava gostando, tinha meus amigos, Sim. que são meus amigos até hoje, Que e legal. acabei tendo muitas dificuldades durante o curso para aceitar isso, achei que eu era cirurgiã, Hum, e foi a infectologia quem me salvou e quem salvou o curso de medicina mesmo, porque senão eu estava perdida até hoje para é encontrar mesmo. minha área. A infectologia você fez na UniBH. A infectologia lá em qual grade? Em qual período, aliás? Ó, a infectologia é uma optativa da minha faculdade que aconteceu no 12º período. Então foi no último Aham, que eu consegui passar pela infecto de verdade. sim. Mas a gente tem durante o curso tem clínica médica, tem semiologia, que tudo entra, microbiologia, tem parasitologia, que tudo isso também é área da infectologia, Sim, mas que todo mundo tem que aprender mesmo, sim. mas foi viver na infectologia só no final do curso. Pois é, e aí então agora você está nisso, né? Nessa área aí, que é uma área muito importante da medicina, como diversas outras, mas é essa com algumas peculiaridades que às vezes o paciente nem sabe, né? Nós vamos falar depois do controle de infecção, Ah, sim. é importantíssimo. Mas recentemente no Brasil falou-se bastante, não só no Brasil, mas no mundo também, acerca da infectologia em função de uma pandemia que acabamos de sair dela, Sim. né? Antigamente, talvez nem todas as pessoas conhecessem essa especialidade, né? Exatamente. Eu tive muito que falar o que que é um infectologista, mas muita gente não conhecia, foi conhecer agora.
E muita gente ainda acha que o infectologista é só Covid também. Aham, E imagino. às vezes, nossa, existia muito antes e é Sim, muito mais amplo que isso também. exato. Então, explique para nós o que é infectologia. Então, a infectologia é uma área da medicina em que o médico ele vai olhar a relação dos micro-organismos, dos patógenos que infectam, que colonizam, que agridem o ser humano e trabalha na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dessas doenças. Mas, no final, é um clínico que tem um olhar mais delicado à situação que o paciente vive, o local que ele mora, qual que é a ocupação dele, se ele mexe com jardinagem, ele tem um risco, se ele trabalha no hospital, ele tem um outro risco. Então, assim, não é só o que ele está sentindo, envolve também o meio ambiente em que ele vive, a maneira que ele vive, tudo isso. Então, o infectologista tem esse olhar além do corpo, né? A interação com o meio ambiente. Então, na verdade, no frigir dos ovos, é um médico que vê fungo, vírus, bactéria e o paciente como primeiro lugar disso tudo ainda. Perfeito. Eu me lembro da. Eu acho que eu estava no terceiro período, quando a gente teve aula com o Paulo, que eu esqueci o nome da matéria, tá? Eu vou lembrar daqui a pouco. E depois a gente teve microbiologia com a outra professora, que é Márcia. E o Paulo, ele trouxe para nós o conceito de infecção e a Márcia de Sim. colonização, né? Qual é o conceito de infecção? O que é infecção? O paciente está infectado. Ó, a infecção geralmente é quando existe um patógeno e ele está vencendo uma batalha da nossa defesa primária. Ele já ultrapassou todas as barreiras que nosso corpo teve para defender dessa infecção, desse micro-organismo, Sim, e agora ele se alastra pelo corpo e dá sintomas, e isso é geralmente sempre uma doença. A infecção não é sempre tratável, né? sim, E é o contrário, então, se eu puder entrar, é na sim. colonização quando a gente vive em harmonia com aquele ser vivo que vive no nosso corpo. Por exemplo, nossa mão, que é lotada de bactérias que a gente não sabe, que não estão infectando, porque você não tem nenhum sintoma e tal, mas vive ali, vive em harmonia, seu sistema imune vai defender quando querem infectar, Uhum, mas geralmente a gente tem muita defesa no corpo para evitar que quem nos colonize nos infecte. sim. Então, a patologia começa a partir da infecção. Sim, quando já existe infecção. Infecção. É, então, o corpo humano ele está Está completamente cheio, adaptado. completamente e cheio de micro-organismos aí, né? Exatamente. O que é engraçado que em uma das aulas a gente também se surpreendeu com informação. Fale pra gente qual boca, diríamos assim, é mais perigosa uma mordida, humana ou de um cachorro? Olha, infelizmente a humana com toda certeza. A gente tem muito mais bactérias virulentas Uhum, do que os cães e sim, a gente tem muito mais defesa também dessas bactérias que são desses animais. Então, o do humano com certeza vai ser muito mais infectante. A gente tem cerca de 39 trilhões de bactérias no corpo. uau! Mais do E que qualquer. se eu disser quantas bactérias, ó, quantas células que o nosso corpo tem, você vai Sim, ver que são 10 trilhões. sim. Então, nós temos 10 trilhões de células nossas e 39 trilhões de De bactérias bactérias. que vivem nesse mesmo corpo. Então, a gente tem muito mais bactéria do que célula nossa. Tem gente que fala que é 1 quilo de bactéria só, se a gente É, tirasse o resto do corpo. aham, Então, assim, não tem jeito da gente não estar adaptado nesse ecossistema que é o nosso corpo, né? que é o nosso corpo. E a maioria delas são bactérias boas, né? Diríamos assim. Que são boas, elas podem ser patógenas, muitas Uhum, têm esse potencial muito grande de virar, mas a próprio esse ecossistema ele é favorável porque enquanto existem as patógenas, existem as boas e as boas vão lutar pelo alimento, competir e uhum, assim não vai ter uma superpopulação das bactérias ruins. sim. Então, aí entra um problema, né? Quando se usa um remédio que mata grande parte das bactérias, a gente está
aumentando o risco das que são patogênicas não terem com quem competir e aumentarem e causarem uma infecção ainda pior do que o que a pessoa queria tratar no início. Exato. Então já vou pegar um gancho aí para uma outra área da sua especialidade, que lá no. E daqui a pouco eu vou fazer perguntas. Já tem perguntas, né, Isaac? O pessoal está mandando, a gente vai combinando assim. Lá no Hospital Odilon Berens, você faz também um controle acerca da prescrição de antibióticos, né? Sim, é um processo de auditoria. De auditoria. Tem um fenômeno no Brasil que é o paciente que vai ao hospital em busca do atendimento médico e ele sai e fala assim: médico é ruim demais, não me passou nenhum antibiótico. Né? Só uma dipirona. Só uma dipirona, nada de um antibiótico. É. Enfim, antibiótico salva vidas, mas também pode gerar esses riscos que você trouxe aí. Fala um pouco pra gente sobre isso. Principalmente o uso indiscriminado, porque quando o seu médico não passou antibiótico, ele entendeu que ou você está diante de uma infecção viral, que é 80% das infecções que a população vai correr atrás, uma UPA, por exemplo, uma dor de garganta, vai ser maioria viral, e o médico vai ver isso, não vai encontrar sintomas sistêmicos muito importantes, e se o paciente seguir aquilo, ele não vai fazer essa colonização, mas essa seleção natural, que não é natural, é artificial, Sim. das bactérias. Mas se o paciente quis tomar o antibiótico assim mesmo, o que ele vai fazer? Ele não tinha uma bactéria com uma superpopulação. Ele vai gastar o antibiótico com as bactérias que existem no corpo dele. Aí o que vai acontecer? Aumentar a superpopulação, ter uma superpopulação de fungos, às vezes dando candidíase, dando outros sintomas dispépticos, efeitos colaterais que o remédio pode trazer, o antibiótico. E o pior é ter a infecção de repetição, que é você matou grande parte, sobrou aquela que não era sensível ao antibiótico. Ela vai aumentar e ela já não é fácil de tratar. A pessoa vai usar mais antibiótico, vai selecionar ainda mais, essa bactéria vai ficar ainda mais agressiva com o corpo, porque ela não responde à maioria dos antibióticos, e assim a pessoa está sempre direto no médico. Então é um tiro no pé usar um antibiótico quando o médico mesmo não indicou. Sim. É muito comum o paciente que já não responda mais a antibióticos que antigamente eram muito eficientes por causa desse uso indiscriminado? Exatamente. Esse uso indiscriminado que acontece no hospital, em outros locais, vão afetar a sociedade fora do hospital. A resistência antimicrobiana é um tema mundial. Todos os países estão perdendo para as bactérias multiresistentes e grande parte porque existe o antibiótico do gado, do agro, da odonto, que às vezes faz só por procedimento, coloca aquele antibiótico 7 dias. Isso vai causar uma seleção na sociedade, porque geralmente essas superbactérias existem no hospital, né? Sim. Mas agora estão existindo em casa também. Então, às vezes, alguns antibióticos nós usávamos muito, por exemplo, a penicilina que a gente trata a garganta, quando ela foi criada lá no início, já foi visto que algumas bactérias já estavam deixando de responder e nós fomos perdendo a penicilina para muitas bactérias nesse uso indiscriminado que aconteceu muitos anos atrás, que está acontecendo hoje com a gonorreia, com bactérias que a gente eram muito mais fáceis de tratar e hoje estão ganhando resistência e estão sendo uma preocupação mundial. O Streptopneumoniae, o Streptococcus pneumoniae, também está ganhando resistência e ele era uma bactéria, engraçado que o strepto virou masculino, né? Aham. E é uma bactéria que originalmente era muito fácil de tratar. Exato. E hoje, às vezes, a gente começa o tratamento menos amplo e vê que precisa de associar ou usar um antibiótico mais potente para ele também. Certo. Vou abrir para a pergunta que o Isaac mandou aqui. O pessoal está acompanhando. Deixa eu ver. Onde está, Isaac? RotaMed. É sobre o tema, então a gente já faz. A Rosângela Lewandowski, ela sempre pergunta, ela sempre manda perguntas aqui, ela acompanha sempre. Um abraço, viu, Rosângela? Muito obrigado pela sua audiência. Ela pergunta qual a diferença entre vírus e bactéria. Ah, sim. Olha, as bactérias são seres que têm. Elas são seres de uma célula só. A célula é um
uma estrutura em que tem uma parede que fica em volta dela, tem uma membrana que fica debaixo dessa parede, e dentro tem um núcleo que fica o material genético daquela bactéria. Assim como uma célula nossa também tem um núcleo e um genoma bem simples ali. Então, ela tem uma célula toda inteira, tem citoplasma, tem poucas coisas, estruturas numa bactéria, Sim. muita coisa não. E o vírus não tem essa estrutura celular, ele não é uma célula. Então, ele é um material genético que às vezes é envolto por uma cápsula, uma capinha, e às vezes não, ele mais simples. Existem os prions também, que são também parte de materiais genéticos, soltos. Então, como se fosse um recado. Existem vírus de RNA, que é um tipo de material genético mais para ser lido, e tem vírus que são de DNA, como a nossa célula são, que são mais complexos. Então, são vírus mais complexos, mas todos são um material genético. E ainda existe o retrovírus, que é um vírus que é originalmente RNA e que tem uma maneira de virar DNA quando ele precisa de virar. Então, ele ainda pode transitar nisso. Então, a bactéria é uma estrutura celulada e o vírus é um acelular. Ele só tem material genético. Antes, achavam que o vírus nem era ser vivo, né? Exato. Eu peguei Aí, essa época, denunciando a minha depois ele idade. começou a entrar aí Sim, a virar um ser vivo. E tem vírus muito espertos, sim. inclusive. Então, por que que o antibiótico é eficaz para a bactéria, mas não para o vírus? O antibiótico vai atuar justamente nessas estruturas que o vírus não tem. Olha, a parede celular, que envolve ela toda, às vezes atua na membrana celular, às vezes atua no ribossomo, que é uma estrutura que fica dentro do citoplasma, que faz proteínas, atua ali, não deixa essa bactéria fazer suas próprias proteínas. Quando atua na parede celular, não deixa ela construir ou destruir essa parede, e assim ela fura, ela estoura. Também na membrana, destruindo a membrana, fazendo a célula, o conteúdo de dentro dela extravasar, e assim ela morre. E alguns antibióticos atuam dentro do núcleo, no DNA, impedindo de fazer multiplicação daquele material. Então, vários antibióticos vão atuar nessas partes. E o vírus, ele não tem nenhuma estrutura, ele não faz suas próprias proteínas, ele não tem parede, ele não tem membrana, não tem núcleo, não tem ribossomo. Então, não adianta usar um antibiótico só para o material genético. Ele usa o maquinário de uma célula nossa, muitas vezes. E os antibióticos, para eles serem seguros, alguns não são, porque vão atuar nas nossas células também, mas a maioria não atua nas nossas células e por isso não vão pegar o vírus que está dentro das nossas células ou no nosso sangue. Então, quando o paciente vai ao médico e o médico identifica uma infecção viral, o médico não passa antibiótico, tá certo o médico, porque não vai fazer Tá certo o sentido, médico. né? O tratamento contra a infecção viral é sintomático apenas, tratar os sintomas, Na né? maioria das vezes. Uhum, Mas alguns vírus têm um tratamento específico deles. Por uhum. exemplo, o vírus da herpes tem o antiviral, tem antiviral para hepatite B, que é um vírus, hepatite C. Mas são moléculas que vão atuar nessa estrutura genética ou na capinha que ele tem. Então, bem específico do vírus mesmo. Também não adianta usar um antiviral para uma bactéria, por exemplo. Sim. Vou fazer outra pergunta aqui, doutora Ana, e em seguida nós vamos para. Eu quero conversar um pouco sobre os famosos vírus aí, o talvez o mais assombroso. Por muito tempo assombrou muito, depois o pessoal deu uma relaxada, né? O HIV. Tem o Razor, ele pergunta assim: e quanto àqueles sabonetes que dizem matar 99% das bactérias? Isso deixa a gente mais exposto? Sim, eles deixam a gente mais exposto. Veja, esse tipo de sabonete, primeiro que o homem usou sabonete há muito pouco tempo, na escala de quanto nós existimos. Então, assim, deve ter, se for muitos, 200 anos ou menos que isso, que a gente usa sabonete. Agora, então,
O sabonete, ele tira um pouco da nossa proteção da pele, que também é da nossa camada de gordura, que é um tipo de proteção contra as bactérias. E esse tipo, 99%, ele é muito bom para lavar as mãos quando você vai fazer uma atividade que precisa estar limpo. Mas não é um sabonete adequado para você usar no resto do corpo, principalmente nas partes íntimas, porque nas partes íntimas eu preciso dessa competição, ela é muito benéfica e a gente matando grande parte, quem vai sobrar vai ser os fungos. Muitos pacientes chegam porque estão sempre com fungo de repetição e ou tá sempre ardendo, sempre com problemas, e aí eu falo, quantos banhos você toma por dia? E se toma mais de um, usa sabonete em todos esses usos, porque às vezes está passando sabão lá na parte que não pode, porque precisa de bactéria ali. Tá tirando a bactéria que estava protegendo e deixando o fungo E fazer a festa. deixando Né? outros, porque não vai ter o que mata também 99 de todos os micro-organismos. Doutora Ana, antes de falarmos sobre HIV, eu quero falar também sobre influenza e sobre a arbovirose aí, que tá na época, né? O pessoal tá pegando dengue de forma assustadora, inclusive. Inclusive, mãe de um amigo meu evoluiu para dengue C recentemente, né? Dengue tipo C, ficou internada, assustou bastante a família. É, qual é a diferença principal da dengue C para a dengue clássica para a dengue hemorrágica? Vou colocar isso na linguagem popular, você É. teoriza aí pra gente. Ó, é, não é só o subtipo que faz dengue hemorrágica que vai fazer a dengue hemorrágica, né? Isso depende muito da resposta desse organismo, desse hospedeiro, com esse vírus. Antes, a dengue realmente está tendo um surto muito grande, muitas mortes acontecendo, por isso já recomendo usar repelente e colocar o repelente em casa também. Sim. Sobre a dengue, a gente, como não tem jeito de, na hora que o paciente está sentindo os sintomas, você já saber qual o subtipo do vírus que Uhum. ele tem, é melhor a gente olhar pelos sintomas, se existem essas sufusões hemorrágicas, se existe essa gravidade, que vai ter que ser olhado, às vezes vai precisar internar e tudo mais. Então, são apenas alguns subtipos que vão fazer isso, mas o paciente pode responder desfavoravelmente com os outros subtipos também. Sim. E o importante mais da dengue é o tratamento de hidratação. Então, diante de qualquer suspeita de dengue que uma pessoa tiver, inclusive agora que está acontecendo muita Sim. morte, os sintomas mais tranquilos que no início da dengue é uma febre alta, um mal-estar de muitos dias, de 4 dias geralmente, já é hora de beber o máximo de água possível com o objetivo de fazer um xixi bem clarinho, que assim a gente vai evitar esse tipo de desfecho também. Tentar evitar também, porque depende muito do organismo da pessoa de desenvolver ou não essa dengue hemorrágica. Perfeito. E ter a responsabilidade ambiental de não deixar acumular água parada, Assim, né? é uma responsabilidade coletiva nossa, Sim. né? Às vezes você não tá ali, não tá morando ali, mas é responsável por aquela casa, precisa voltar lá para ver se tem água parada, uma coisa, essas casas que ficam fechadas, abandonadas, Sim. e até na nossa casa mesmo, vaso, é importante sempre olhar, isso aí é para todo mundo mesmo. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta, doutora Ana, que eu acho que os avós, as avós vão brigar um pouquinho com você, tá? O netinho tomar chuva causa gripe? Ou tomar alguma coisa gelada, né? Isso. Também vai girar em torno da sua própria defesa. A nossa defesa gosta muito de estar em ambientes que estão quentes, como uma coisa inflamada, por exemplo. Então, quando a gente está bem aquecido, a gente dá a oportunidade para a defesa poder agir direitinho. Mas quando a gente está com frio, muito deixando o ambiente da garganta fria, e a gente está tirando um pouco expulsando um pouco dessa defesa, e assim fica mais fácil de um vírus se aproveitar disso. Esses vírus de frio, né, de Sim. chuva, de picolé e tudo mais, eles são oportunistas, adenovírus, rinovírus. É, então é muito viral isso, né? Aham. Mas é porque faltou defesa ali e pronto, se aproveitou. Então é importante que numa área, quando tiver frio, né, num momento de inverno, a gente tem que estar aquecido e tomando
também bebidas quentes para estar também aquecido por dentro, assim, na garganta no momento que está tomando, né? Aham, E para também evitar esse tipo de sim, doença. Uma coisa que é muito boa nesses momentos desses vírus oportunistas é comer, ter uma alimentação mais saudável, com mais frutas, que sim, tem agentes antioxidantes, tem a vitamina C, que não adianta muito a gente tomar para melhorar o sistema imune, sim. mas é bom, vai dar mais subsídio para a gente defender melhor. O vírus não tá na chuva, O né? vírus não tá na chuva, e não é todo mundo que vai tomar chuva que vai ter, né? Mas Exatamente. Tá, então vamos falar agora, doutora, sobre o HIV, né? Talvez aí há 40 anos o mundo ficou muito assustado, né? Vamos ser mais responsáveis. Me dá a data aí, por favor. Pesquisem para mim a data da morte ou infecção do Cazuza, Betinho, Fred Mercury, por favor. O mundo ficou assustado porque tinha um vírus novo circulando, né? E esse vírus estava provocando a morte de muitas pessoas, inclusive pessoas famosas. Então, sim, corria muita informação, né? O HIV. Depois, as pessoas começaram a dar uma relaxada, talvez, né? Por causa do coquetel, não é isso? por causa dos antirretrovirais, que eu vou chamar assim. Antirretrovirais. E agora parece que o pessoal deu uma relaxada de novo. O que é o HIV? Hum. Ó, o HIV é um tipo de retrovírus, né? Que é esse que é de RNA, que vira DNA, muito esperto. E se eu puder tomar um pouco de tempo À para explicar vontade, como que é essa infecção pelo HIV, por favor. na verdade, os primeiros casos eles ocorreram ali no final da década de 80, mas esse vírus já existia bem antes porque nós sabíamos que estavam pesquisando por que estava tendo tantas oportunistas dessas, outros, dessa ou daquela, que era tão incomum, começou a ficar comum, e só depois que eles fizeram mesmo a identificação do vírus. Então, pode ser que já tem relatos de possíveis casos desde a década de 50. Uau. Então, assim, a gente soube dele, descobriu, conseguiu isolar e tudo mais ou menos aí da década de 80. Mas, Sim. quanto à infecção pelo HIV, o que que é isso, você se infectar e o que que é a defesa que ele ataca, né? No sangue não tem nada que agride a gente, é estéril, o sangue é limpo, porque, vou colocar assim, os soldadinhos de defesa estão ali fazendo a ronda para achar um problema aqui ou ali. Os soldadinhos de defesa, no final, são neutrófilos, macrófagos, que eu Sim, vou chamar assim. sim, Então, quando eles acham um negócio muito grande, ou assim, tá na cara uma bactéria, eles matam mesmo e arrumam o problema. Mas quando é um fungo, um vírus, alguma coisa difícil para esse soldadinho, que nasce de um dia para o outro, se você quiser fazer triplicar o seu exército, você faz de um dia para o outro. Então, esse soldadinho nasce com a experiência dele, vamos sim. supor. Aí, quando ele acha um vírus pelo sangue, ele não sabe o que que é, ele vai perguntar para o chefe dele. Já que ele é o soldadinho, o chefe dele eu vou chamar de general do exército, Sim. que no final é um linfócito Uhum, T. posso ter. Aí ele vai lá no chefe dele. Agora eu vou falar quem é o chefe do soldadinho. O chefe do soldadinho é um linfócito, né? Você nasce com eles, tem um órgão timo que vai treinar, que vai fazer uma seleção dos linfócitos que sabem mais, que sabem o que, que é seu, o que, que é patógeno e tudo mais. E esse general vai saber todas as doenças que essa pessoa que vai acontecendo ao longo dos anos e quando o soldadinho precisar dele, ele vai conseguir responder: não, isso é um patógeno, isso é difícil, isso a gente vai ter que tratar. Aonde está esse general? Está nas dobras aí do corpo, onde que a gente chama de íngua, quando aumenta, ali eu vou chamar de linfonodo. O linfonodo tem espalhado pelo corpo inteiro, ali fica grande parte do exército dos generais. Então vamos lá, aí chegou um soldadinho, bateu na porta ali do escritório, o general olhou: ah, sim, pois não. Não, olha aqui, eu achei isso aqui lá no sangue, o que, que você acha que é? Aí o general, né? Eu vou dar um nome para esse general, vou chamar ele de CD4. Uhum. Aí o CD4, que é a célula mais treinada do mundo, o chefe de todo o exército, olha e fala:
Não, isso é um fungo do ar. Nossa, você teve isso lá na infância, foi muito difícil, a gente teve que tratar. Nós vamos fazer o seguinte: metade do exército eu quero lá no pulmão, quero que essa pessoa comece a tossir, quero uma febre, vamos fazer uma febre nela, vamos fazer ficar prostrada, vamos jogando fora pelas fezes também, vamos tentar tratar. E você eu quero que decore para não precisar de mim. Ele ainda faz células de memória. Sim. Aí e a defesa acontece. Aí tem um conceito: a gente tem sintomas quando existe defesa, quando o nosso corpo já sabe de um patógeno e está defendendo. Então, se você tosse, é porque você está tentando jogar alguma coisa para fora. Sim. E beleza, aconteceu e aquele fungo conseguiu nos defender. Um dia o soldadinho veio trazendo um macrófago, chegou pro CD4 e falou: "Ah, o que que é isso aqui?" O CD4 olhou e falou: "É engraçado, nunca vi, era o vírus do HIV. Nunca vi, essa pessoa nunca teve, parece ser um vírus, vamos ler a mensagem dele." Quando ele lê a mensagem, o que é aquilo? O vírus entra dentro dele, entra dentro do núcleo dele, e o vírus olha assim e fala: "Nossa, ele é um DNA e eu sou RNA. Vou vestir aqui, fingir que eu sou um DNA." Veste a capinha, vira um DNA, entra, integra no meio do DNA do hospedeiro, e agora esse CD4, que era o general do exército, vira uma fábrica produtora de cópias do vírus. Cópias, 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 estoura aquele CD4, mata ele, várias cópias vão pelo sangue. Até agora tá dando para entender, né? Sim, perfeito. E os soldadinhos em outras partes do corpo vão encontrar aquele vírus. Uai, o que é isso? Vão levar para outros CD4s em outros locais do corpo. E assim, aquele exército que a pessoa fez na infância, que é muito bem treinado, a gente vai perdendo. A pessoa tem cerca de 1.000, mais ou menos, normalmente, desse CD4 Sim. quando a gente mede. Mas numa infecção ela pode ir perdendo 1.000, aí depois 900, 700, 400, 200. Então, quando ela chega para menos de 200 por ali, já está com pouca defesa, já não tem o general no escritório quando o soldadinho vai procurar. Sim. E os soldadinhos ficam sem saber o que fazer, porque não tem o chefe, a gente está em bom número, a gente sabe fazer, mas precisa da orientação. E tem uma coisa aqui acontecendo, não sabemos, e os linfonodos vão aumentando de tamanho, porque eles estão sendo infectados, a pessoa não tem tantos sintomas, e a gente vai chamar isso de fase AIDS. Então, o HIV é um vírus que quer fazer únicas duas coisas: cópias dele mesmo e entrar num CD4 para fazer cópias dele mesmo e entrar no CD4. E assim é um filme de terror, mas o remédio entra para salvar a pessoa. Que o remédio não vai tirar o vírus de dentro do DNA. A gente não tem essa tecnologia que consegue identificar no DNA onde que está o vírus para tirar ele de lá. Não existe essa tecnologia. Então, o remédio, o antirretroviral, ele vai, porque a gente não chama mais de coquetel, viu? Porque o coquetel era 11 comprimidos, Sim. agora são, né, bem menos. Sim. Às vezes 1. E aí, esse remédio vai tirar do vírus as ferramentas que ele usa para fazer novas cópias, que são as enzimas. Então, é aquela faquinha que ele usou para entrar no CD4, ele não vai ter. A colinha para se integrar no DNA, ele não vai ter. Aquela vestimenta para virar um DNA, ele não vai ter. Então, o vírus fica sem saber, ele não consegue infectar o CD4 e vai ficar solto pelo sangue. Se ele ficar solto pelo sangue, o rim vai urinar aquilo, vai filtrar, vai embora nas fezes, e o sangue vai ficando limpo do vírus, porque o vírus vai se esconder. Se ele for esperto, ele vai ficar ali no sangue, porque senão ele vai embora na urina. Sim. Então ele vai se esconder dentro dos ossos, às vezes dentro dos neurônios. Então muita gente que conseguiu a cura, 8 pessoas, se eu não me engano, a maioria deles foi porque fez um tratamento que queimou dentro dos ossos, que era o esconderijo do vírus, que é o tratamento de câncer, que não vale a pena a gente fazer para um HIV mesmo. O remédio é muito mais efetivo e vai fazer uma cura funcional. Sim. O vírus não vai existir no sangue, vai estar escondido. Assim, não vai ter vírus no sêmen, nas secreções. Essa pessoa vai parar de transmitir e vai
dar tempo para ele repor aquele exército que ele perdeu do CD4. Vai dar tempo de retreinar, um saudável virar um, dois, e a gente vai recuperando. É uma doença muito justa, porque se a pessoa trata, Sim. toma um remédio, não vai ter vírus, ele vai recuperar a defesa. Mas se ele não quiser, ele vai perdendo o ouro, que é o general do exército, da defesa do corpo dele. Então, o HIV é isso. O HIV é o vírus e a AIDS é a fase avançada de um ataque muito importante do CD4. Gente, eu vou ter que quebrar o protocolo aqui. Aula magistral, que didática, né? Vamos aplaudir? Ah, o estúdio aplaudindo. Professora, gente. Foi professoral, doutora Raquel. Parabéns, viu? Adorei os elementos que você usou aí para tornar a compreensão. É fácil. Então, o HIV, agora eu vou para as perguntas, né? Ele vai, pelo que nós entendemos, destruir o linfócito TCD4, né? A pessoa vai perdendo, então, essas defesas. Por isso é que qualquer outra infecção fica vulnerável, né? A pessoa pode pegar de tudo um pouco. A gente já conhece algumas oportunistas que vão mais se aproveitar, né? Que estão no ar, né? Os fungos do ar, pneumocistes. A gente vai ver esses que já existem na pessoa, toxoplasmose, citomegalo, as agentes, uma fábrica de vírus, né? Sim. A mesma pessoa que não vive com HIV vive com vários vírus, né? Eu sou soro positivo para citomegalovírus. Muita gente, 92% da população, tem esse vírus no sangue. Quem comanda ele? O CD4. Sim. O CD4 comanda a grande maioria desses monstrinhos que vivem na gente. Então, era para ele comandar o HIV. Mas o HIV foi mais esperto que ele, que ataca ele. Então, esse é o problema do HIV. E, já aproveitando o gancho, quem quiser morrer de HIV, falar assim, eu desisto da minha vida, aproveitar que eu tenho um vírus, vou deixar ele solto, maior tiro no pé, porque as oportunistas nós já conhecemos. O que vai acontecer? Você não vai ficar com defesa, vai perder um pouco, pode perder a consciência, chega no hospital, a gente não vai deixar morrer. Sim. É muito raro uma pessoa morrer de HIV hoje em dia. Chegou muito avançada mesmo. Então, às vezes fica aos cuidados da família, mas não morre. Não é uma boa. E o vírus também, ele tem a capacidade de falhar, de se mutar, né? Os vírus de RNA mutam muito. E igual o da gripe, né? A gente não consegue fazer uma vacina que pegue todos. Sempre a gente vai ter que ir acompanhando as mutações dele. Então, o vírus do HIV é assim também. Quando ele vê que você usou um remédio que tirou as ferramentas dele, ele vai querer fazer outras ferramentas, ou ele vai querer usar outros mecanismos, vai falhar, e a pessoa que tomava um comprimido, 2, vai tomar 5. Às vezes, falhou 5, vai tomar muito mais, vai virar realmente um coquetel. Então, não vale a pena deixar o vírus solto. É muito melhor você ter uma imunidade, mesmo quem quer esconder. Não quero que ninguém saiba, por isso eu não vou tratar. É aí que as pessoas vão saber mesmo. Exatamente. Você vai pegar a doença, vai ficar muito magro, vai ficar na cara, né? Muitos famosos aí que esconderam, ficou na cara. Todo mundo já sabe, mesmo depois de morto, a gente já fala disso também. Né? Então não adianta muito. E se tem a terapia para devolver a qualidade de vida, por que não utilizar, né? Pois é, e cada vez esquemas melhores, com menos efeitos colaterais. Sim. Tem muito remédio antigo que fazia muito efeito. Sim. E ainda tem muito paciente que toma a TARV, né? Eu vou chamar de TARV para dar uma abreviada, mas é a terapia antirretroviral. Tem muita gente que toma TARV e sente efeito colateral que não deveria, porque é só ele conversar com o infecto dele e ver, esse remédio não tá me fazendo bem. Tem outros esquemas. Sim. Só olhar isso direitinho. Doutora Ana Raquel, você explicou acerca do mecanismo da TARV, né? Terapia antirretroviral. Chega um momento, então, que os vírus no corpo, eles estão indetectáveis, mas esse paciente não está curado. Esse paciente não está curado. Ele não pode parar de tomar. Cada dia que ele toma um remédio, ele se evitou que o vírus fizesse cópias. O paciente pode ser um anjo, um amor, ganhar presente de Natal do Papai Noel. 20 anos. Mas se ele quiser um dia parar, é como se ele tivesse acabado de pegar o vírus. Porque aí, quem está escondido volta para o sangue, inicia novamente a infecção do zero. Então, todo dia conta. E muitos dias sem é chance para ter
mutações do seu vírus, é chance de falhar o esquema. Exatamente. É tomado diariamente? Ele é Hoje os tomado esquemas... diariamente. Ok. Eu vou fazer agora um comentário sobre, e com a pergunta em sequência, acerca do poder da mídia, né? Os jornalistas. Aí me coloco nesse meio também. Na preparação de uma matéria, eu acho que o jornalista ele tem que ter muita responsabilidade, né? Para não gerar uma esperança nas pessoas que talvez seja até irresponsável gerar essa esperança. Quando aparecem esses casos, né, de cura de HIV, os jornalistas, eu acho que ao invés deles procurarem um profissional infectologista para conversar, para falar, não, tudo bem, é um avanço científico, aconteceu, é um fenômeno interessante, mas não é assim, sabe? Você não vai, chegou a cura da AIDS agora, não. Aí eles fazem a matéria como se, agora chegou a cura da AIDS, ou da AIDS, né? Enfim. Você falou sobre essa terapia que usa-se em alguns pacientes com câncer, que é um negócio tão... expõe o paciente a... Me explica Bem, corretamente, na doutora. verdade, não. Essas pessoas tinham um câncer, Isso, uma leucemia, geralmente é uma leucemia. sim, E que o tratamento é retirar a medula de dentro dos ossos e ali é onde que o vírus se esconde. Então, exato. é sem querer. Exatamente. E quando tem que se fazer esse tratamento de retirar a medula, o paciente ele está sem as defesas, É né? muito pior. Seria muito pior para o paciente. Então, porque eu, lendo essas matérias, eu sempre leio comentários assim: mas então por que não faz isso com todo mundo? Todo mundo que tem HIV, então faça isso, faça esse tratamento. Só que, se você tem a TARV, que vai reduzir a taxa, vai ficar indetectável, esse paciente vai ter uma qualidade de vida, você vai tirar toda a defesa do paciente com uma técnica dessa para ele ficar isolado por muito tempo. Isso, e ele vai às vezes ter que usar um imunossupressor pro resto da vida, era melhor usar uma TARV, que ele tem muito mais qualidade de vida. A TARV não Exato. tira nada do paciente de viver, né? Agora, Exatamente. tem uma coisa, como eu disse, não é só nos ossos que ele se esconde. A pessoa vai querer queimar nos ossos, mas o vírus está escondido nos neurônios. Não, Exatamente. não sabemos aonde que o vírus está escondido. Eu costumo falar Uhum. assim, ó, se eu souber que o vírus está aqui, eu queimo ali, mas eu não sei Sim, aonde. Ele é sim. microscópio, às vezes até na eletrônica é difícil ver. Então, Uhum. é, O não vale a tratamento é a pena TARV, esse. É a né? TAV mesmo. Tá. Doutora Ana Raquel, chegou há um tempo, você vai falar melhor pra gente, a PrEP, né? Profilaxia pré-exposição. Fala pra gente sobre isso. Isso é bom? Enfim, o que é isso? Ó, a PrEP faz parte de uma mandala que a gente fala que é a mandala da prevenção do HIV. Então, são várias maneiras da gente conseguir, vamos supor, erradicar o HIV. A primeira delas, antes de tudo, antes da PrEP, é a terapia antirretroviral. Porque uma pessoa que tem o HIV e toma a TARV não transmite depois de 6 meses do primeiro indetectável. Mas, então, se ela já tiver muito tempo indetectável, ela não transmite, já é uma parte da prevenção. A PrEP foi feita para quem não tem HIV. Uma pessoa que não tem HIV, que sabe que vai se expor, porque a gente não pode ser moralista o suficiente para achar que as pessoas não estão fazendo sexo sem camisinha. Sim. Estão muito. E tá cada vez mais normal fazer sexo sem camisinha, infelizmente. As pessoas perderam o medo. Então, para isso, existe a PrEP. A PrEP, pelo menos o HIV, aquela pessoa não pega. E ela é acompanhada, toma o remédio, às vezes diariamente, às vezes na demanda, né? Depende do perfil do paciente. E assim ele pode se expor sem camisinha, mesmo com uma pessoa HIV detectável, ele não pegaria o HIV. Isso é a PrEP, que é uma parte da mandala de prevenção. Sim. Além da PrEP, tem a PEP, que Uhum. também é para quem não tem HIV, mas é para alguém que já se expôs. Eu não foi antes da exposição, né? Não é um uso contínuo ou na demanda quando vai se expor, mas sim quando já se expôs. Sim. Aí, essa pessoa é mais perigoso usar a PrEP. Às vezes as pessoas acham a PrEP mais perigosa. Não. É muito melhor você impedir o vírus de entrar do que impedir o vírus de se
alastrado do corpo, já dentro. Então é muito pior você já ter o vírus dentro do corpo. Mas a gente usa aí por 28 dias seguidos, depois de uma exposição, a pessoa procura um CTA, faz a testagem, vê que é HIV negativo. E se ele tiver menos de 72 horas do evento, ele pode ainda se prevenir contra o HIV. Mais de 72 horas não adianta mais usar PrEP, porque o vírus já se alastra depois de 72 horas. Então, faz parte dessa prevenção. Outra prevenção é o aconselhamento, a testagem de rotina. Para não HIV, a gente tem que fazer uma testagem por ano. Uhum. Então, será que a gente está em dia com a testagem? Sim. E não é só testagem do HIV, né? É de hepatite B, de hepatite C, de sífilis, que também tem muita prevalência tudo, no né? nosso Brasil. É. E pegando nossas grávidas, Sim. os bebês. Então, fazer a testagem anual é muito importante, principalmente se alguém faz relação sem camisinha. E aí, essa pessoa que faz relações sexuais sem camisinha, talvez o grande medo da vida dela é o HIV, né? Então ela desconsidera os outros riscos e pensa, não, mas o HIV que é o perigoso de tudo. E aí ela escuta a gente falar, a doutora falar sobre a PrEP. E ela fala, não, então pronto, os meus problemas estão resolvidos. Pronto, Né? Tenho aí um medicamento que vou tomar e estarei livre do contágio do HIV. É assim? Você pega o remedinho lá e toma e vai e tem um plano? Como que é isso? muita gente vai fazer uso da PrEP só para defender do HIV mesmo, Uhum. esquecendo que a PrEP não desobriga a pessoa de usar camisinha. Sim. Os outros ISTs, a PrEP não vai fazer nada contra sífilis, nada contra hepatite C, por exemplo. A gente vai usar sabendo dos riscos. Agora, é um mito também dizer que a PrEP vai aumentar o índice de ISTs quem está na PrEP, né? Durante uma consulta de PrEP, a pessoa faz, além das testagens, ela recebe muita orientação, ela recebe muito incentivo para usar camisinha, fica tratando infecções quando tem uma EST, na consulta de PrEP também ela é tratada, e assim a cadeia de transmissão vai reduzindo, porque se o paciente que tem uma sífilis e não sabe, ele vai na PrEP, ele trata e pronto, várias pessoas deixaram de pegar e assim a infecção vai acabando. Então, a PrEP não aumentou o índice de ISTs, ela ajudou a reduzir. Porque as pessoas estão sendo mais conscientizadas do uso do camisinha, então, a usar e tratam mais as ISTs. Isso é quentíssimo no mundo. A PrEP está reduzindo a incidência de HIV drasticamente no resto do mundo, o que faz as farmacêuticas quererem sempre fazer PrEPs cada vez melhores. Inclusive, já tem PrEP injetável de 6 meses. Então, ficar prevenido por 6 meses sem precisar tomar remédio é muito bom. Sim. Agora, usar camisinha, depois que a pessoa pega 1, 2, 3 sífilis, ela lembra que realmente eu preciso começar a usar, e tratar não é fácil, o benzetacil dói muito. Muito, né? Mas é um mito achar que as ISTs vão aumentar. Vão aumentar, né? Doutora, eu vou abrir aqui para mais perguntas, que o Isaac tá me mandando aqui. Opa, cadê? Pronto. Olha, sobre o tema, inclusive. Marina tá perguntando: o que você acha de divulgar a PrEP? Vai aumentar os casos, já que é difícil conseguir? Deve ser conseguir a prevenção, né? Você acabou de responder. Não acho que vai aumentar os casos. Vão reduzir, as pesquisas já mostram, e por isso o governo está muito interessado em quanto mais gente na PrEP, melhor. É possível fazer a PrEP também fora do SUS, no particular. Só que o remédio é sempre do SUS. A gente pega num CTA, como é o que eu trabalho. Como funciona, doutora? A pessoa, ela chega, ela tem que marcar uma consulta e faz as testagens todas. Ela chega e já fala, eu preciso de PrEP porque vou ter relações desprotegidas. Como que geralmente isso se dá na prática clínica? Primeiro, na PrEP, a pessoa tem que ter o acesso ao infectologista. Então, geralmente é um encaminhamento, ou ela entra numa fila em que ligam, chamam, sua consulta saiu tal dia. Na grande maioria das PrEPs é feito à noite, nos CTAs de entre 5 até 9 horas. É o horário que
da PrEP, saem os pacientes HIV, entram os não HIV. Sim. E nessa consulta é como se fosse uma ida no infectologista mesmo. Ele vai fazer exame, ele vai fazer a testagem, além das testagens do dia, porque ele tem que, para ele ganhar uma nova receita, ele tem que ser HIV negativo. Isso também aumenta muito as testagens das outras Sim. ISTs, hepatite B e tal. Então a pessoa faz uma testagem naquele mesmo dia, mostra os exames que ele já colheu previamente sobre o rim, para ver se o remédio não está pesado para o rim. Se tiver, ele sai da PrEP. Se tiver pesado para qualquer órgão, ou se ele tiver qualquer contraindicação, ele sai da PrEP. Então é muito seguro, é sempre monitorizado, sempre acompanhado direitinho. Monitorado. Uhum. E, e ele ganha receita que às vezes vale 4 meses, ou às vezes vale 3, ou às vezes se ele for PrEP sob demanda, ele vai ganhar uma quantidade menor, porque ele só usa na exposição, Na né? exposição. Então, tem gente que tem poucas exposições, mas sabem quando vai se expor, né? Sim. Não é fácil você saber que hoje vai rolar. Uhum. Mas tem gente que sabe, hoje tô no veneno, vou sair hoje. Sim. Aí, Vai lá e. aí já pode tomar PrEP sob demanda. Certo. A gente fala sobre as testagens, fica parecendo ser uma coisa tão trivial que todo mundo saiba, mas na verdade tem gente que não faz ideia de que basta ir ao posto de saúde, ao centro de saúde, conversar com a equipe e fazer a testagem, né? Como que é essa testagem, doutora? Você chega lá e você faz de quais são os vírus ou as doenças que são testadas? Ó, se você for num Não só vírus, CTA, desculpa, né? Porque a sífilis é bactéria a também, senão o sífilis pessoal vai também é vir. testada. Sim, às vezes a clamídia e a gonorreia também, dependendo de onde a pessoa faz PrEP. É mesmo? Aí eu não É. sabia. Ah, então, no CTA, Uhum. onde eu trabalho, por exemplo, todos os CTAs ou CTRs é Centro de Testagem e Aconselhamento, Centro de Testagem e Referência. Então, são locais em que é para chegar e testar sem marcar mesmo. Tô a fim de testar é ali. Sim. No posto também é possível, mas tem que conversar com a enfermeira que vai fazer. É muito rápido, às vezes você vai demorar aí meia hora, porque você vai fazer e vai esperar o resultado naquele mesmo dia, vai sair com o resultado também, e de lá você mostra para o seu namorado, aí, ó, tô livre. É até muito importante antes de um relacionamento. Muita gente pega o HIV porque tá com um namoradinho novo, mas não pediu testagem, já liberou a camisinha porque acha que ele é confiável. Sim. E a gente só confia no parceiro quando a gente tá com a testagem dele, porque às vezes o parceiro não sabe que ele tem, Uhum. a grande maioria das vezes. Então, testar uma vez por ano faz parte, principalmente se você já se envolveu com alguém sem camisinha. Exatamente. É muito fácil. Muito fácil, né, doutora? Mandou mais perguntas aqui? É, a. Deixa eu ver. Hey Dad. O pessoal cria uns nicknames engraçados, né? Olá, papai. O Hey Dad pergunta assim, doutora. Ah, interessante essa pergunta. Olha como o podcast tá rico, né? Doutora, quais são as reais chances de se contrair HIV no sexo oral? Ah, é. Até porque, né? Muito raramente uma pessoa vai colocar camisinha para fazer um oral. Exatamente. O risco, ele é mais baixo do que o anal, mais baixo do que o vaginal. Mas ele existe. É um risco valorizável. O vírus do HIV não sobrevive no ar. O ar mata o vírus, o oxigênio mata o vírus. Principalmente uma hora depois já não existe mais nada. Então, nossa boca é cheia de ar. E a pele do órgão genital da outra pessoa também tá ar em volta, né? Até uma coisa de, não pega o HIV de ferida para ferida. Entre a ferida de um e a ferida do outro tem ar. Uhum. Mas na boca, então, existem alguns comportamentos de risco oral, né? Ejacular dentro, ou ter sêmen envolvido dentro, na boca, cheia de pequenas rachaduras, que é melhor a gente não ficar. Mas o risco é realmente mais baixo. Mas ele ainda não é desprezível, ele existe. Agora, se você for comparar com o anal e o vaginal, são muito reais, né? Esse risco. Realmente, fazer um vaginal, um anal sem camisinha é um risco Risco muito aumentado. alto.
Eu vou ficar no risco baixo, porque se a gente for, aí eu não sei, tenho medo de as pessoas falarem, então é tão Sim, baixo, então pronto. ele existe ainda, né? Ele É, existe, vamos deixar assim. certo. Tem, deixa eu ver, outra aqui, olha. Gustavo pergunta, também interessante a pergunta dele. Por que ainda não existe cura para a infecção do HIV? É, não existe cura ainda porque tem que ter essa tecnologia de retirar, identificar o vírus, identificar onde que ele se integrou, fazer o próprio corpo reconhecer o vírus. Então, deixar o seu CD4 mais esperto quanto ao vírus, não vai ter um remédio que faz isso. A gente não tem tecnologia para tratar quase nenhuma doença genética. O vírus é uma doença genética. Se ele entrou dentro do DNA, Sim. já não consigo tirar. Senão, eu tirava o gene que faz mal para a pessoa virar diabética, eu vou tirar o gene que faz. Mas a gente não tem essa tecnologia e não é a indústria farmacêutica que já tem a cura e se beneficia disso. A indústria farmacêutica realmente ela não está muito afim de fazer a cura, porque a PrEP é muito mais vantajosa. Erradicar o HIV está mais fácil do que curar. Mas não se desistiu da cura, viu? Ainda existem pesquisadores no Congresso Brasileiro. Foi um do Brasil, Ricardo Dias, que é muito uma sumidade aí na cura do HIV. Até já teve casos que meio que responderam, ainda está nesse período de pesquisa, Sim, mas para se descobrir como que conseguiu responder. Existem pessoas que são imunes naturalmente, que têm uma uhum. defesa que a gente não Não entende entende, ainda. então essas pessoas já tentaram ser estudadas para ver, mas não conseguiu achar nessa maneira. Hoje em dia estão tentando ver como que acorda o vírus para ele sair e ir embora pelo sangue pela Uhum. tarde. Então, acordar o vírus é o mesmo que acordar muitos outros vírus que a pessoa tem. Sim. Às vezes pode ser ainda pior, porque tem muito monstro que tá dormindo no corpo da gente. Uhum. Então, ainda precisa ter uma terapia que seja segura, né? Sim. E ele Então, muta muito rápido também, né? Como você falou. muta muito rápido. Se a gente solta ele, ele pode. Uhum. Não, é de RNA, vira É, DNA, não é sim. fácil. Eu esqueci de fazer, de mencionar quem perguntou aquela pergunta sobre a dengue clássica. A diferença da dengue clássica foi a doutora Marcela Izoni. Ela sempre Ah, tá. acompanha Beijo, o, Marcele. ela sempre A acompanha o Marcele nosso. fez o Centro Universitário de UniBH também. Ah, Ela foi de uma turma, acho que que legal! próxima da Então minha. vocês conhecem. Marcela Izoni, E, geriatra hoje. Ela e trabalha lá no conheci no Odilon, Odilon também. inclusive. É mesmo, ela trabalha É. no Odilon. Então a Marcele me segue também e eu sigo a Marcele Ah, que legal. na vida. Papo de amigas, então, né? Abraço, viu, doutora Marcela? Ela sempre acompanha. Eu entrevistei a Camila, a irmã dela também. Ah, A Camila é intensivista, né? Sobre a herpes genital, quem pergunta é o Michael Pereira. Sobre a herpes genital, como se prevenir? o vírus do herpes também é um vírus que quando a gente pega, ele não sai mais. Ele fica dormindo, às vezes, o herpes simples, né? Sim. Porque ainda existe o herpes zoster. Ele fica às vezes num nervo do nosso aqui perto da mandíbula, gosta de dormir ali, em outros nervos também. Então, uma vez que a pessoa tem herpes, ela pode ter várias vezes. E a herpes é um vírus oportunista. Então, é quando sua defesa está ruim, quando você está ansioso, quando você está nervoso, mal, com alguma outra doença, com uma infecção qualquer, ainda tem mais herpes para ter que tratar. Existe tratamento que é às vezes em pomada, se você tem uma lesão única ou poucas, dá para passar a pomada, mas o próprio corpo ou também tomar oral comprimido também ajuda a combater, mas o próprio corpo também vai dar um jeito de eliminar a população desse vírus e pode se curar sozinhos. Então o remédio ele é só para acelerar essa cura mesmo, que já vai acontecer. Sim. E quem tem herpes de repetição, quer dizer, sempre tá tendo, Sim. porque tem algum problema na imunidade, é até bom passar no infecto, né? Uhum. Mas às vezes tem que tomar esse remédio preventivamente, se tiver, principalmente se tiver mais de 4 episódios por ano. Certo. Você acabou de responder, então, a pergunta também da Sabrina. Ela pergunta o que fazer para herpes recorrente, É, né? Que ela já foi nos dois únicos infectos que tem lá na cidade dela e parece que não resolveu.
Ela pode ir ao hospital de Lombardi, né? Ou então no CTA. É bom ela pedir um encaminhamento ou conversar isso com o clínico mesmo. Muito clínico sabe, Sim, talvez não precisa do infecto, porque é simples. Mas às vezes, acompanhamento mesmo para ver a hora de tirar o remédio também, né? Para sempre tratar herpes de repetição, mas usa muito prolongadamente para evitar de ter de novo. o Guilherme pergunta. Assim que eu responder a do Guilherme, eu já vou entrar na infecção hospitalar, né? Gostaria de saber se herpes é transmitido para criança que ainda não teve catapora. A criança ainda não teve a catapora. Olha, a catapora, não é muito minha área, não, que ainda Uhum. existe a infectopediatria. Sim. Mas o leite materno, ele já protege muito desses vírus aí, alguns, né? Rubéola Uhum. também. Por isso a gente vai fazer essa vacinação é, aos 6 meses, né? Que começa a vacinação para varicela, né? Que a gente tá Varicela, falando. isso. Não, varicela é 1 ano. Varicela. Então, assim, existe uma proteção que a mãe vai dar para essa Sim. criança e por isso a gente vai vacinar mais tarde. E o outro problema dessa vacina é que ela é uma vacina de vírus atenuado. Então, a gente não dá Uhum. quando a imunidade da criança ainda não está completa, porque a vacina sempre tem que ser segura, Uhum. né? Nós não vamos causar um malefício com a vacina. Então, Sim. aí espera-se que ela tenha uma defesa suficiente para vacinar contra a varicela. É, também é uma questão de passar no InfectoPed. Exatamente. Já que você tocou na vacina aí, doutora, o SUS é fantástico na produção de vacinas. Eu quero deixar aqui meu reconhecimento em relação a isso. Vacinas salvam vidas. É Salvam vidas. importante que a gente se valha desse benefício, que é a vacinação, e está mais do que comprovado o número de mortes que são evitadas É por isso. esse ato simples, né, que é se vacinar. Nós já erradicamos muitas doenças com ela, né? A polio Exato. conseguimos. A varíola, que ninguém mais lembra, Sim. ela já foi erradicada. E estamos prestes a erradicar várias outras, mas agora com índice vacinal mais baixo, ficamos mais longe. Ainda mais agora sem a polio oral, Sim. que é um risco dessa doença voltar mesmo. Certo. Mas adorei que realmente vacina salva vidas. Vamos Salva vacinar. vidas. Vamos completar o cartão. Tem gente que Exatamente. acha que na fase adulta não tem vacina. E tem, E tem né? muitas. Sim. Tem tétano a cada 10 anos, tem Uhum. hepatite B para quem não fez a vacinação, para quem não desenvolveu a imunidade. Sim. Dependendo do idoso também tem pneumonia, meningite para fazer. Dependendo da sua ocupação, tem vacina também para isso. E é interessante que não tem problema do paciente revacinar se ele não se lembrar se já foi vacinado, É, né? é aquela máxima, vacina para mais não tem problema, porque Sim. só vai lembrar o corpo do que é a vacina. O que é a vacina? É um pedaço de uma capa ou da perninha, do bracinho do vírus, ó, solto. Não tem o Uhum. resto do corpo. É um recado de que, vamos supor, né, de que essa é a capinha só. Ou é Sim. o vírus todo fraco, enfraquecido, sem a possibilidade de infectar. Ou a gente tirou do vírus aquela faquinha, aquela arma que ele Sim. usava para infectar. Então ele tá sem, assim ele não infecta. Então a vacina é geralmente isso. E quem que vai achar? Os soldadinhos não vão saber o que fazer, vão levar pro Exatamente. CD4. O CD4 vai falar: "Nossa, é uma capinha de um vírus horrível". Não, ele vai achar que é o próprio vírus, na verdade, né? O Sim. CD4, Sim. a gente vai fingir pro corpo que tá tendo uma infecção. E o CD4 vai Uhum. ficar esperto, vai fazer células de memória. E na próxima vez, quando aparecer de fato aquele patógeno, não vai Uhum. ser só a capinha, não vai ser só a perninha, o bracinho, vai ser ele inteiro e infectante. Mas o corpo já conhece, é muito Exato. mais fácil. Então, o que faz a vacina para mais? Mais aquela capinha, o CD4 vai falar: gente, isso aí a gente já sabe. Já apareceu outro dia aí, a gente tem um anticorpo. Pronto. Às vezes nem passa pelo CD4, já direto já faz o anticorpo, porque já tem célula de memória mesmo. Exatamente. E aí eu vou aproveitar mais uma vez da especialista, porque tem gente que não gosta muito de jornalista. Então, quando o jornalista fala, o pessoal fica assim: doutora, o fato de você ser vacinado e contrair ainda assim a infecção e adoecer, não significa que a vacina não seja eficaz, né? Ela É. vai reduzir. Explique pra gente, por favor.
Ó, a grande maioria das vacinas não impede de se infectar. Elas vão. O objetivo principal de uma vacina é evitar morte e internação, ou casos graves, Uhum. sequelas, coisas que realmente vão levar aquela pessoa. Se infectar, passar um malzinho e ficar bem depois, vale, né? Muitas das vacinas vão deixar isso. Muitas vão impedir realmente de infectar. Uma Uhum. tétano, você não vai nem chegar a ter a doença. Sim, Hepatite B, se você conseguir a imunidade dela, não vai nem ter uhum. sintoma mesmo. Vai estar imune. Sim, Agora, a outras vacinas você vai pegar, mas que bom. Eu tô vacinado, morte eu não vai ter. É, exatamente. mas nem internação, vai ser só atestado mesmo. E ainda assim a vacina foi eficaz, né? E Porque você. foi eficaz. Sim, Mesmo a gente não sabe o que, que ia dar depois daquilo, né? exatamente. Um narizinho escorrendo, uma morte. Não tem nem comparação. Nem se compara. Então, lá no hospital, doutora, tem. Eu ouvi uma vez dizer o seguinte: é mais fácil você morrer de infecção hospitalar do que de uma queda de aeronave, né? Então, você tem o risco maior. Porque aí agora eu vou ter que fazer uma crítica à classe médica e à minha futura classe, né? Que eu também serei médico daqui a pouco. Daqui a pouco nada, tem muita estrada pela Não, é frente daqui a ainda. pouco passa assim, ó. O médico, não vou falar o porque senão eu vou generalizar. Muitos médicos não sabem fazer ou não querem fazer a higienização das mãos. Ah, é. É, Mas para isso tem o controle de infecção. isso tem. Então você é a chata do hospital, Eu né? sou a chata do hospital, bom que nem todo mundo me coloca assim, mas Sim. não tem jeito, né? Uma pessoa que vai falar mal da sua prescrição, esse antibiótico Uhum. não tá adequado, passa outro ou não passa nada, ou Uhum. suspende. Aí Sim, é bem difícil. sim. Olha, o controle de infecção hospitalar, ele existe porque o hospital é um lugar muito perigoso no sentido de infecção, né? Imagina, vai se aglomerar pessoas doentes, muitas com infecção que veio de casa. Nesse lugar vai ser invadida aquela defesa daquela pessoa com, às vezes, porque precisa mesmo para tratar a doença que ele tem. Sonda nasogástrica, sonda vesical de demora, acesso central, acesso periférico, tudo isso é ultrapassar a barreira da defesa, que é a pele, e usa-se muito antibiótico no hospital, acaba selecionando muita bactéria. Então, a pessoa que tem uma seleção de bactérias multiresistentes, vamos supor, essas bactérias não estão nesse lugar, nesse local. Ela está no corpo inteiro. A pessoa é colonizada. Então, se você encosta nela ou no leito, nas partes do leito, na sua mão agora tem. E aí, se você não for higienizar para olhar o próximo paciente, você levou tudo que tem naquele doente para o do lado. Um Clostridium, por exemplo, que é uma bactéria que dá diarreia, é fácil ver isso, porque é, além de ser uma bactéria muito fácil de colonizar uma pessoa, tem que lavar a mão bem lavada, não basta uma lavadinha para você não ter esse Clostridium para passar. Então, geralmente a gente vê uma pessoa pegou a do lado, Uhum. e assim, é muito. As bactérias são invisíveis a olho nu. A gente só consegue ver num tártaro, numa vegetação, quando elas estão em número muito grande. Mas a olho nu, olha, minha mão tá lotada de bactéria, gente. Eu não Sim. consigo nem comer aqui, Uhum. porque é isso. Ainda mais se você for pegar uma pessoa frágil com uma defesa ruim, porque já está com uma doença. Sim. E você ainda coloca mais uma bactéria daquele outro que está do lado. Então, a higienização de mãos é independente, é um fator independente, quer dizer, não precisa de mais outro para reduzir o número de infecção. A higienização é muito importante. Tanto também com a higienização da boca, num paciente está entubado, isso também Uhum. é muito importante para prevenir uma pneumonia. Sim. E higienização. E álcool, né? O pessoal adora usar álcool, mas não sabe que o álcool também tem que esfregar e também tem que passar ele direito. É muito melhor se lavasse a mão mesmo. Certo. Eu falo, doutora, a chata do hospital, obviamente, brincando. Por quê? Porque o departamento que você é o CCI, né? CCIH. CCIH. Na verdade, hoje em dia está mudando para Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Ok. É justamente o serviço que fica ali em cima
do profissional para não deixar com que o paciente se infecte, Sim. né? Fazemos treinamentos com as equipes para que na hora de invadir o paciente, a gente chama de invasão, quando você Sim. coloca uma sonda e tal, na hora de invadir ele faça um procedimento mais estéril possível, que não tem muito jeito, mas a gente faz da melhor forma. A gente também faz as precauções de contato, coloca a placa assim, este paciente, não é assim a placa, né? Mas Uhum. para olhar esse paciente, você tem que usar capote, luva e gorro e máscara. Ah, para esse paciente você vai só usar luva e capote. Então, deixo a precaução dele quando não é padrão. Quem não está em precaução de contato ainda está em precaução padrão, ou seja, você ainda precisa lavar a mão, você ainda precisa, toda vez que a mão estiver suja, voltar a lavar, você precisa ver se os acessos estão normais, se não tem infecção dos acessos, da sonda. A gente fica lutando para tirar essa sonda precisa mesmo? Essa nasogástrida já não está na hora de sair, esse central tá meio feio, vamos trocar? Então, o CH atua nessa forma também. E no lixo, no controle no controle de resíduos também, para não ficar alto. No CME, que é na esterilização de aparelhos cirúrgicos. No bloco cirúrgico, para ver se não existe adorno, não pode usar. Não pode usar no CTI também. A gente participa das corridas de leito, então quando tem a equipe multidisciplinar, vai passar aquele caso, a gente está ali para falar, esse caso precisa desse antibiótico. E essa sonda aqui mesmo, é para quê? Então, assim, Uhum. numa corrida a gente faz isso. Sim. E até o esteto, né? Precisaria de ser higienizado É antes de passar importante. para um outro paciente. É. E às vezes vai ter paciente que você vai ter que colocar uma luva ou qualquer coisa em cima do esteto Do também, porque a esteto. precaução a bactéria vai colonizar seu esteto. É muito importante higienizar os aparelhos, mas os aparelhos de cada um aí fica na responsabilidade de De cada um. cada um. Exatamente. Que sejamos médicos responsáveis, né? Doutora, eu ver se tem mais uma pergunta sobre esse tema aqui, para a gente já ir para. Sobre esse, não? Para a gente ir para as linhas finais de conclusão. Nós falamos sobre o HIV. Eu lembrei de uma coisa do controle de infecção, Sim. que é a vigilância epidemiológica. Ah, A gente vê uma doença de notificação compulsória, sífilis, tem a notificação direitinho. É, se, se tiver acontecendo os casos, vão entrar numa estatística. Essa área está mais insegura, essa área está assim. Então, a gente tem ações que a epidemiologia do hospital ajuda a gente a entender aonde que está mais grave. E alimenta as redes nacionais. O Ministério da Saúde recebe também esses dados para dizer em Minas Gerais está com tantos. Tudo é o controle de infecção no uhum. meio também da epidemiologia, que às vezes é um puxadinho do Do CCH. CCIH. E bastante importante. Tinha uma pergunta, Isaac, que eu rapidamente verifiquei aqui no Instagram. Eu queria abordar com a doutora, que é sobre. Um rapaz perguntou acerca da benzetacil no sífilis, na sífilis. Se você não encontrar, eu consigo adaptar aqui, que é uma pergunta interessante. Ele meio que tinha uma dúvida se a benzetacil era profilático, quase assim, sabe? Se ela ficava muito tempo no corpo, então eu Ah, acho importante abordar. Enquanto o Isaac encontra lá, a sífilis você pode pegar várias vezes, né? Pegou uma vez, você não tá imune, não. não. Trata e está Uhum. vulnerável de novo para pegar de novo. Se não tratou, ainda está passando para as pessoas. A sífilis é muito contagiosa mesmo, faz surtos. Encontrou? Achou. Então eu vou, para fazer, citar quem perguntou aqui, é o Magno. O Magno ele pergunta assim: por quanto tempo a benzetacil fica agindo no organismo? Quais DSTs ela combate? Ó, a bezetacil é uma formulação lipídica, né? Então essas formulações ficam liberando baixas doses ali por muito tempo. A bezetacil pode ficar um mês no corpo, na verdade cerca Uhum. de 21 dias para por aí que ela fica. Então, é por isso que ela é o melhor remédio para tratar a sífilis mesmo, porque você vai ter doses que vão não precisa de uma dose muito alta, porque a sífilis responde a baixas doses mesmo, e fica aquela dosinha ali muito tempo, eliminando focos outros de sífilis também, então é um Sim. tratamento muito bom. Por isso, quando a gente troca de benzetacil para qualquer outro, que no caso seria Uhum. uma doxiciclina, a gente vai usar por um mês na sífilis latente também, para meio Uhum. que ver
fazer um tratamento parecido com o que a gente faz com o Bezetacil. Perfeito. Doutora, nessa sua caminhada, você encontra alguns mitos Aí sobre a encontro muitos infectologia? mitos. Olha, um dos mitos é esse que no controle de infecção, a pessoa que não quer higienizar as mãos, aí fala assim, ai, vou calçar uma luva, e aí não preciso lavar a mão. Desobriga de lavar a mão. A luva não desobriga de lavar a mão. Então, a luva só existe para quando você tiver sujidade no paciente. Você não quer encostar nessa secreção, nesse sangue. É meio para isso, ou numa precaução de contato. Mesmo na precaução, usando luva, você ainda tem que lavar porque a luva é cheia de microporos. Então, bactéria entra ali muito fácil, a luva não protege contra a bactéria. Você vai passar da mesma forma. E agora o pior, que a pessoa coloca a luva e vai conversar, e vai digitar, Uhum. e vai ir lá no corredor e a luva cheia de sujidades que Sim, invisíveis, né? Isso é sim. um mito. Tem outro? A gente falou que a PrEP não aumentou IST, que seria Sim. um mito. E um outro mito é HIV é doença de gay. Você já ouviu falar isso? Uhum, sim. Olha, sabe-se que 51% da população vivendo com HIV é, é homossexual bissexual. Infelizmente não se categorizou ali a LGBTQIA+. Mas é, a outra metade é de heterossexuais, usuários de drogas, pessoas que foram infectadas por acidentes Uhum, e as pessoas que não se sabe como que pegou, né? sim. Aí, então, o heterossexual tá muito arriscado de pegar HIV, porque tá muito. As pessoas que são da população LGBTQI, elas estão mais. Se conversa mais sobre isso, né? Eles Sim. estão muito mais informados, eles têm seus grupos. Às vezes eles mesmos perguntam: você tá em PrEP? O Uhum, pessoal já tá sabendo. sim. Agora a população hétero não. Fica com muito moralismo, acha que só porque ele só teve uma namorada, então agora ele tá seguro para ficar comigo, né? Uhum, Tem muito a coisa de eu não faço com camisinha porque isso não gosto, porque me machuca e tal, e não usa. Aí não usa para nenhuma, né? sim. E a pessoa que tá namorando com essa pessoa, tá ficando com ela, não sabe desse risco que ela tá correndo, né? Então a Exatamente. população hétero tá infectando muito mesmo. Esse É, é um mito. tem outro? O outro é que febre, só que deu febre, é infecção, é antibiótico, né? A febre é um sinal que alguma coisa não tá boa. Às Uhum, vezes é uma doença reumatológica, às vezes é um sim, câncer, às sim. vezes é uma infecção mesmo. Mas não é porque teve febre que vai tomar antibiótico. A gente vê que na criancinha, só porque o dente está nascendo, vai ter febre. Então tem muito mais coisa envolvida. Não fica tomando antibiótico só porque deu febre. Isso é um mito. Exatamente. Acho que eu falei alguns, né? É, Tem você mais. abordou eles. Nossa, tem bem mais. É? Muitos mitos na infectologia. Pode falar se você quiser. É, que, por exemplo, você está tratando um paciente que está muito grave Uhum. e fez a cultura, é uma bactéria multissensível. Hum, Aí você fala, essa bactéria não é capaz de fazer uma infecção é. tão grave porque ela é multissensível. Não tem nada a ver a bactéria ser multissensível com os antibióticos. Quer dizer, o que é ser multissensível? É todos os antibióticos pegam, vamos supor. Uhum. Todos não, né? Um Não grande existe isso. espectro, né? Um antibiótico de pequeno espectrozinho já mata aquela bactéria. Uhum. Então eles acham assim, só porque eu estou usando um antibiótico muito pequenininho, não tem nada a ver, tá grave. Gravidade não tem nada a ver com a resistência do antibiótico. Uhum. Uma bactéria super virulenta, muito mesmo, que causa a das piores infecções é a Streptococcus pneumoniae, que é muito sensível. O Staphylo aureus multissensível, o MSSA, também ele é sensível a baixo espectro, às vezes, Sim, ox, coisa assim, e é muito grave, muito virulento também. sim. Então não tem uma Não relação tem uma relação. direta. Pode confiar nessa cultura que é isso mesmo. É. E na sua caminhada também, você encontra pacientes, histórias, né? Você encontra pessoas. Tem muitas histórias que eu tenho certeza que te marcaram nesse processo, né? Certamente. Eu queria antes só compartilhar uma coisa que eu ouvi uma vez, tem tudo a ver com as prevenções que você disse sobre prevenções contra o HIV, né? Uma jovem, ela
não tinha relacionamento, não tinha namorado, era virgem e encontrou o homem da vida dela e se casou. Ela se casou, acho que com 40 e poucos anos. Primeiro homem da vida, namorado, virou noivo, virou marido. E então, é o príncipe, né, doutora? Ela vai ter relações sexuais com o marido dela e ela tá confiando nesse homem. Então, pra que usar algum método preventivo? Pra que pedir uma testagem desse É, homem, né? é, vai nessa. E começou a aparecer nela alguns sinais. E ela precisou buscar ajuda médica, HIV. Já estava avançado, né? E aí, antes de ouvir as histórias que você trouxe pra gente, eu queria te fazer uma pergunta. Casamento é um método preventivo para Oh, HIV? nossa, é o que tem de casamento que a gente já separou, né? Ah, muito mesmo. E às vezes quando as esposas descobrem muito quando o marido morre e Uhum. vê no óbito dele, na DO, na declaração de óbito, que era isso. Sim. E descobre ali. Às vezes não deu nem tempo de falar, poxa, você sabia disso? Você não sabia, né? Uhum. É, não é um método mesmo e, inclusive, é muito arriscado você durante um casamento. Às vezes a própria mulher já sabe que o marido trai, fica com outras, sabe que o marido fica com outras sem camisinha, mas não faz a própria testagem, né? Sim. A testagem é individual. Seu marido pode ter o que for, mas você tem o quê? Testar também. Exatamente. É, casamento, se fosse assim, né? Aí erradicava muita coisa aí, né? Exatamente. E as suas histórias, doutora Ana Raquel? O que você já ouviu aí nessa caminhada? Ó, é, de casos que me marcaram, teve um muito importante que eu estava na enfermaria, ele estava muito doente de HIV. Cada vez que eu procurava uma oportunista, eu encontrava e fui encontrando outra. E agora eu vou ver esse líquido. Tem outra oportunista e, nossa, e foi ficando difícil. E a imunidade dele muito baixa mesmo. Vulnerável a tudo, pegou quase tudo. E na hora de dar alta, eu cheguei para ele e disse: Olha, essa é sua prescrição, sua receita que você vai tomar em casa. São 11 itens. E isso não é item que ele vai tomar um daquele cada dia, não. Às vezes um item tinha de 4 em 4, às vezes, né? E às vezes era frente e verso. Conseguia. Nossa, para dar aquela receita foi difícil. Ele olhou, não sei nem se assim, tava com a consciência para entender a família. E eu falei assim: olha, vai ser um dia que você vai tomar só 2 comprimidos. Um dia você vai tomar 2. Agora você tá tomando 11 itens. Mas se você for até o fim, você vai tomar 2 e vai estar bem gordinho e tranquilo. Porque eles emagrecem muito, né? Sim. E ganhei até uma necessaire dessa família. Olha que legal. Achei até que eles iam achar ruim, talvez com tanto remédio. Sim. E passou anos, eu estava lá no CTA, recebi um paciente de outra médica que tinha saído e fui olhar os seus casos. Ah, quais doenças que você já teve? Ah, já teve isso, neuro-TB, neurotóxico, cripto, candidíase, PCP. Eu lembro, eu tive um paciente igualzinho você. Que era ele, só que tão mais gordinho, as Sim. feições dele eu não consegui reconhecer, nem ele me reconheceu também. Sim. Ele não sabia, eu falei, olha lá no sumário de alta, lá deve ter meu carimbo no meio. Sim. E ele realmente tomava 2 comprimidos. E estava com uns 30 quilos a mais, eu não tô nem brincando. E foi Interessante. muito bom ter visto ele de novo. Eu lembrei de cada momento e valeu muito a pena. Vale a pena passar pelo tratamento, mesmo se ele for muito, porque vive, né? E ele Sim. vive muito bem. E um abraço para você. Estamos juntos. Que legal, muito interessante. Esse foi um caso. Sim. Um outro que me marcou foi um paciente que eu tratava de neurotuberculose. Ele tinha um sintoma que a neurotuberculose dá, que é confusão mental. Hum. Então eu entrava no leito dele e não sabia o que eu ia encontrar. Às vezes ele estava muito agressivo, não quero saber, não quero tratar, me tira daqui. Você me xingava a equipe, agredia a equipe.
E no outro dia eu chegava lá e, ai, doutora Ana, poxa, tô com saudade de você, você tá bem, tô ótimo, tô comendo. E era uma pessoa completamente diferente. E não sabia mesmo que eu ia encontrar e achei até que ele era meio assim, estranho. Sim. Começava a atribuir a ele, né, Uhum. esse menino. E depois que ele foi tratando da neuro-TB, a consciência dele foi voltando e ele foi ficando mais bonzinho do que mal. Sim. E no dia que ele ficou todos os dias bonzinhos, eu perguntei, e aí, você lembra de que você agrediu a equipe? Você me chamou disso, daquilo? Ele, não, não sei mesmo, nada. Com certeza não fiz isso. E a confusão mental. Então, se uma pessoa tiver muito estranho, Uhum. e não dá pra perceber mesmo que ele tá doente, não. A confusão Sim. mental a pessoa fala normalmente. Às vezes tem um discurso conexo, Sim. mas tá bem mal da tuberculose. E isso me marcou muito porque melhorou e ficou um menino bonzinho, né? Finalmente. Sim. Que interessante, doutora Ana. Muito obrigado por compartilhar as suas histórias conosco. Eu sempre falo, quando o profissional vem aqui, nunca dá para abordar tudo nesse Ah, programa, né? ah, A gente faz um novo convite. Daqui a pouco você vai receber um novo convite. Se tiver agenda, você venha, tá? Pra opa, gente estarei. Um falar. prazer, uma honra. Muito obrigado. Prazer para mim. Tem alguém que você queira mandar um abraço? Ah, eu quero demais, quero mandar um abraço para a galera do CTA, da recepção, das enfermeiras, dos outros médicos também. Amo o Tali também, minha gerente. Quero mandar um abraço aí, pessoal da recepção, Pedro, que está me assistindo com certeza. Pessoal do Odilon, do controle de infecção, a equipe formada por enfermeiros, o meu chefe que é enfermeiro, e eu tô rodeado de enfermeiros. Sim. É, e todo mundo do Odilon, os médicos que ficam fazendo a corrida comigo e minhas áreas, um beijo para todos vocês. Muito E minha obrigado. família, né? Minha mãe, que tá assistindo com certeza. Um abraço para eles também. Vou olhar para essa câmera central aqui, Pinho, e agradecer a doutora Ana, agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí. Quero deixar os meus votos de homenagem a todos os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que a cada dia que passa, infelizmente, é um sistema bastante combatido, bastante criticado, mas quando nós nos dispusemos a conhecê-lo, a ouvir sobre ele, a gente sabe que é um sistema modelo para diversos países do mundo. Países da Europa vêm ao Brasil para aprender sobre o SUS e é um sistema que nós devemos nos orgulhar dele, salva vidas, né? Isso, obviamente, não isenta de críticas naquilo que precisa melhorar. Tem alguns aspectos que precisam melhorar, mas se você se dispuser a conhecer o Sistema Único de Saúde brasileiro, você vai ver que tem muito mais fatores que exigiria de nós elogiarmos e lutarmos para que seja cada vez melhor do que pedirmos pela sua erradicação. Então, quero deixar o meu agradecimento à doutora Ana, que trabalha no sistema, em nome da doutora, aliás, em meu nome, eu quero agradecer a doutora, representando aí todos esses profissionais que diariamente salvam a vida. Vidas. Pedro, né, que acompanha o É, o trabalho? Pedro. Pedro, fiquei sabendo que você acompanha meu trabalho aí também. Muito obrigado, viu, meu querido? Um abraço por estar acompanhando a gente aqui. Abraço aos meus pais também, doutora. Estão assistindo com certeza. Oh, um abraço para eles. Muito obrigado. Obrigado, Rani. O Rani veio hoje. Aí, o Rani tá aqui no estúdio. Obrigado a Paulo, obrigado ao Isaac da produção. Obrigado ao Binho que está aí por trás das câmeras. E mais uma vez, doutora, muito obrigado, Eu que tá? agradeço muito Foi o convite. magistral a sua presença aqui. Você tem uma didática impecável. Você já deu aula? É professora? Não, mas Não? não, o consultório tem muitas vezes que a gente tem que explicar tudo, né? Exatamente. Essa fala eu já falei muitas vezes. Muito obrigado por transformar a medicina em algo inteligível, Isso. compreensível. Estamos aí. Muito obrigado, gente. Vocês acompanharam aí. Até a próxima quarta-feira em mais um Rota Med. E eu sempre falo que pega esse conteúdo, fique livre para compartilhar com quem você precisar. Tem informações que foram passadas aqui que, com toda certeza, ou você ou algum amigo próximo de você vai precisar dela. Então, para facilitar a nossa vida, o que a produção vai fazer?
vai fazer cortes dos conteúdos. Então, durante a semana, serão disponibilizados alguns Reels com pequenos temas, né, que foram abordados, cortes também de temas na entrevista. Então, faça o seguinte, olha, eu acho que meu amigo ou a minha amiga ou meu parente não vai ter 1 hora, 29 minutos e 26 segundos para assistir. É uma pessoa muito ocupada. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse Reels aqui de 1 minuto e meio, de 3 minutos, esse corte de 10 minutos, vou enviar para ele ou para ela, que aí ele vai conseguir assistir. E você pode salvar a vida de alguém fazendo isso. Muito obrigado. Hã? Júlio César tá pedindo um abraço. Ô, Júlio César, tá pedindo um abraço para você, Júlio César. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Até a próxima quarta-feira, pessoal. Boa noite.